Ah, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Hoje é segunda-feira e tá cheio de vídeos novos que estão bombando na internet. E vamos pro vídeo. Natuza, por que não foi adiante tudo isso? Em bom português, e eu ouvi essa expressão de um investigador, porque Bolsonaro tentou e amarelou. Essa é a versão desse investigador. E os áudios meio que sugerem isso mesmo. No fatídico dia da campana, perto da residência do Alexandre de Moraes, houve um comando para que se desmobilizasse aquela missão, se abortasse. Aborta. Esse foi o comando e também teve um outro cancela o jogo. E muita gente falou na época que o motivo teria sido uma sessão do Supremo que acabou mais cedo. É claro que não foi a sessão do Supremo, porque já se sabia desde cedo que aquela sessão acabaria mais cedo e que Alexandre de Moraes, portanto, sairia mais cedo da sessão. O motivo foi que havia uma expectativa deste grupo, do qual eles fazem parte, de que Bolsonaro assinasse o decreto do golpe. E aí o decreto do golpe, uma vez assinado, publicado no Diário Oficial da União, abriria margem para que a turba prendesse Alexandre de Moraes. Então, a sincronia, a coreografia era essa. Esses áudios ajudam a gente a entender algumas coisas. A primeira é que, de fato, Mário tinha acesso diário, porque estava no Palácio do Planalto ao presidente da República, discutia o golpe, aparentemente, com total desenvoltura, mas havia uma expectativa de um grupo, e o relatório da semana passada da PF deixa isso mais ou menos claro, quando diz que, a partir do documento do plano do golpe que foi flagrado, que foi capturado numa busca e apreensão, que o objetivo era dar ares de legalidade ao golpe. Então havia uma preocupação, e isso parece ser uma preocupação de Bolsonaro a partir dos diálogos que a gente tomou conhecimento agora, no Fantástico, que Bolsonaro tinha medo de dar na cara que era um golpe. É tipo, toca o terror na República, toca fogo e aí decreta uma GLO, algo assim. É pensar torto por linhas tortas, porque não existe nenhuma possibilidade de se dar ares de legalidade a um golpe, seja por estado de defesa, seja por estado de sítio. Golpe é golpe, né? Não tem golpe Nutella e não tem golpe raiz. Golpe é golpe. Melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Ele tem tempo ainda para pedir o seu boné e cuidar da tua vida. Ele para nós não existe mais. Estou disposto a colaborar com a justiça e pagar pelo que fiz, mas gostaria que considerassem meu arrependimento e disposição de reparar os danos causados. Não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes, né? Ele espera para ver até onde vai, né? Ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo está curto, né? Não dá para esperar muito mais passar, né? O dia 12 teria que ser antes do dia 12, né? Mas com certeza não vai acontecer nada. E sobre os caminhões, pode deixar que eu vou comentar com ele, porque o exército não pode papar mosca de novo, né? Na área militar ninguém vai se meter, até porque a manifestação é pacífica, né? Ninguém está fazendo nada ali. Força, Cid. Meu amigo, muito bacana o presidente ter ido lá à frente ali do Alvorada e ter se pronunciado, cara. Oh, que bacana que ele aceitou aí o nosso assessoramento, deu a cara pro público dele, pra galera que confia, acredita nele até a morte. Foi muito bacana mesmo, cara. Todo mundo vibrando. Transmite isso para ele. E eu vou te colocar aqui abaixo um texto que eu recebi do Lucão, que é o Duílio, que é um caminhoneiro famoso aí pra caramba, que tá lá no QG.
já há mais de 30 dias. E aí ele se emocionou, estava com a família aí e assistiu hoje lá em loco, presencialmente, as palavras do presidente, cara. Olha aqui o texto abaixo que ele mandou. Se tu avaliar que é coerente, mostra pro presidente também, cara. Força! Gente, vocês não vão acreditar na postagem que Bolsonaro fez nas redes sociais agora. É inacreditável. É uma confissão. Ele começa a dizer que não teve abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado. Agora, olha o que ele escreve. No crime de abolição violenta do Estado Democrático, exige o tipo penal que se impeça ou restrinja o funcionamento de um dos poderes da República. Lula e Alckmin não haviam sido empossados. E com o sequestro de um ministro do Supremo, nem se restringe, nem se impede o exercício do poder judiciário. Vou repetir para você. Com o sequestro de um ministro supremo, é uma confissão, nem se restringe, nem se impede o exercício do poder judiciário. Aí ele continua. Por fim, no crime de golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal, há necessidade de deposição do governo já eleito e empossado. O governo constituído de então era o de Bolsonaro e não de Lula, que obviamente, por ainda não ter tomado posse, não poderia ser deposto. Ele estava eleito. Lula estava eleito. Lula tinha sido diplomado dia 12 de dezembro. Isso aqui é inacreditável. Agora, é uma confissão, né? É uma confissão. Eu não sei o que passa na cabeça de um sujeito como esse. Agora, eu sei que a gente tem que continuar a nossa campanha. Não pode ter anistia com esses golpistas. A gente tem que endurecer o nosso discurso. E a gente também tem que mexer na legislação aqui no Congresso, numa PEC, para retirar definitivamente os militares da vida política brasileira. Não havia uma prova material objetiva contra o José Dirceu, concorda comigo? Não tinha um e-mail dele mandando pagar, não tinha um documento dele com uma planilha, nada, não tinha uma prova material objetiva. Mas ele foi condenado pelo que chamaram teoria do domínio do fato. Então, olha o Joaquim Barbosa, que era o relator, ele vai na tribuna e diz assim: Zé Dirceu detinha o domínio final dos fatos. Em razão do elevadíssimo cargo que exercia à época dos fatos, do mensalão, Zé Dirceu... Então, olha, em razão do elevadíssimo cargo que exercia. Então, isso já é uma, digamos assim, uma prova, né? Zé Dirceu atuava em reuniões fechadas, jantares, encontros secretos, executando atos de comando, direção, controle e garantia do sucesso do esquema criminoso. Então, você vê, ele está dizendo o seguinte, ó, o Zé Dirceu o tempo todo estava oculto, então é muito difícil aparecer uma prova, uma ordem, uma prova documental. Você tinha prova testemunhal, entre eles do Roberto Jefferson, principalmente, e acrescenta: os acusados sempre foram cuidadosos em ocultar a participação do José Dirceu nos pagamentos dos deputados. Então havia uma preocupação, segundo Joaquim Barbosa, de proteger, de deixar o José Dirceu oculto. Por isso que não havia uma prova material objetiva. Um e-mail, um documento, um fax que existia naquela época, uma gravação telefônica, etc, etc. O Lewandowski rebateu, dizendo que não cabia essa teoria do domínio do fato. Ele era o revisor, né? Que era o revisor, e o Toffoli relembrar aqui. E o Toffoli seguiu. 9 ministros seguiram o Joaquim Barbosa, consagraram a tese do domínio do fato, que foi muito criticada à época pelo mundo acadêmico. Mas Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Fux, Gilmar, Marco Aurélio, Celso de Mello e Aires de Brito concordaram que cabia a condenação por domínio do fato, apesar, repito, de não haver uma prova material objetiva contra José Dirceu. Até o momento, Júlio, você considera que existe uma prova material e objetiva contra o Bolsonaro? Eu li o relatório da Polícia Federal, acredito que não. No entanto, se você aplicar a teoria do... Eu acho que os áudios apontam para ele, né, Otávio? É uma prova, ali tem alguém dizendo que ele sabia, né? Sim. Como no José Dirceu também tinha.
O próprio Jefferson dizia que ele sabia. Mas eu chamo, eu sou leigo, mas assim, a prova material objetiva por exemplo, o áudio que o general Mário Fernandes manda. Você não tem o áudio do Bolsonaro mandando, né? Você não tem o e-mail do Bolsonaro mandando. Mas isso, pela lógica da condenação de José Dirceu, quem detinha o fato, em 8 de janeiro, por exemplo, é Bolsonaro. A pauta do golpe foi Bolsonaro quem deu. Fraude nas eleições. Quem tinha o poder de mobilizar as pessoas, botar na frente dos quartéis, era Bolsonaro. Quem tinha o poder de desmobilizar era Bolsonaro, e ele não fez. Não mandou. O pessoal saiu do exército, a gente acabou. Quem alimentou as esperanças dos golpistas sempre foi Bolsonaro. Não percam as esperanças, fiquem na porta dos quartéis. Quem criou os símbolos dessa tentativa de golpe, o verde e amarelo, Deus, pátria e família, criou não, se apropriou desses símbolos, foi o Jair Messias Bolsonaro. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo, que é muito importante para o algoritmo distribuir o vídeo e a gente combater o bolsonarismo todo santo dia. Valeu!